Oi, gente! Esse é o primeiro vídeo para este canal. Até então tenho postado somente vídeos curtos, bem curtinhos, né? Então esse é o primeiro que nós vamos conversar um pouquinho, que eu vou me apresentar para vocês também. Eu sou a Onelídia, chamam de Lídia, a maioria. Até que me batizou com esse nome, gente. Me chama de Lídia. Eu sou professora. Tenho, entre as várias profissões que eu tenho, uma delas eu sou professora. Pois é. Sou professora de geografia. E também trabalho como cuidadora, professora de apoio em uma outra escola. Costumo não falar que eu não sou dona de casa. Não sou mesmo, gente, não sou. Eu não gosto do serviço doméstico. Mas eu faço, porque a gente precisa, né? Mas eu faço. Sou casada. Ainda não tenho filhos. Estou gerando meus filhos, a minha filha, não sei, no coração. O que isso quer dizer? Eu e meu esposo estamos na fila de adoção. Já tem 3 anos que nós aguardamos a nossa filha, ou os nossos filhos. Se vocês quiserem, uma hora eu falo pra vocês como é que tem sido essa espera, como é que funcionou todo o processo para a adoção. Mas enfim, é isso. Enquanto eu vou conversando com vocês algumas coisas aqui, eu vou amenizando a pia de vasilha, como ela está nesse momento. Eu tenho 41 anos. Sou casada há mais de uma década com o Alaí, bênção de Deus na minha vida. Dificilmente eu fico em casa, por isso que eu falo que eu não sou dona de casa. Geralmente o que eu faço na casa é lavar vasilha, basicão, sabe? Mas sabe aquela faxina que de vez em quando toda casa precisa? Tem gente que faz toda semana? Pois é, eu faço isso. Eu não gosto. E eu não tenho tempo. Eu saio de casa todos os dias às 6 horas da manhã para o meu trabalho da manhã. Aí saio de lá ao meio-dia, direto para o trabalho da tarde. Eu não tenho prazo para vir em casa, eu almoço no da tarde. Eu saio da tarde, quase 6 horas da tarde. Então, o horário que eu chego em casa é 6 horas da tarde. Então, gente, sinceramente, vocês acham que eu vou ter saco? Detalhe, mesmo eu ficando esse tempo todo, eu ainda faço atividade física. Então, eu vou fazer aula, por enquanto eu tô só na hidroginástica, mas preciso entrar em outra também. Porque eu tenho uma luta constante contra o peso. Depois também eu vou gravar um vídeo pra vocês, falando sobre meu sobrepeso, a minha luta, como é que funciona. Aí, eu chego em casa à noite, vou jantar com meu esposo, tá? Nós temos poucos minutos durante o dia, pra falar a verdade, pra sentar um de frente pro outro, sabe? E conversar. Literalmente conversarmos como casal, como família. Aí, depois disso, eu sento na frente do computador. Isso tudo à noite já, gente. Que eu chego da hidroginástica depois das 7 da noite. Aí eu vou sentar na frente do computador. Eu vou verificar como é que vai ficar minhas aulas do próximo dia. Eu verifico também como é que tá os meus planejamentos, se estão todos em dias. Se eu tenho que fazer planejamento ou não. Isso durante a semana, gente. Porque eu não consigo ainda me organizar, porque eu passo uma boa parte do meu fim de semana fazendo plano de aula, preparando minhas aulas. Eu ministro aula para ensino médio, 3º ano, preparatório para Enem, 2º ano. Então, acaba que eu vou dormir um pouquinho bem cansada. E no outro dia começa tudo de novo, entendeu? Que virou meio que uma rotina. Nesse meio, uma vez por semana, eu vou pra terapia. Sim, eu faço terapia.
Uma vez por semana eu estou lá na terapia. E uma vez por mês, também nessa rotina, eu tenho que ir para o meu retorno com a psiquiatra. Sim, eu faço também. Eu vou gravar um vídeo falando sobre. Eu faço também acompanhamento com a psiquiatra. Eu tenho transtorno bipolar afetivo e TDAH. Então eu vou falar pra vocês sobre também em algum outro vídeo sobre essas questões. Como que eu vou lidando com isso e tudo mais. Também uma vez por mês, eu tenho consulta com a nutricionista, né? Igual eu acho que eu já comentei aqui agora, sobre a minha luta contra a obesidade. Eu já fui obesa grau 3, agora eu tô no grau 2, mas ainda tem muito quilo pela frente pra eliminar. Fora que eu sou muito baixinha. Agora eu acredito que eu devo estar com uns 87 quilos. Depois até confirmo isso, mas era pra estar, né? E eu tenho apenas 1,53 de altura. Ou seja, eu sou muito baixinha pra tanto quilo. Então eu sou muito obesa do ponto de vista estético. Eu sou gorda mesmo. E essa é mais ou menos a minha rotina. Eu moro em Goiás. Em Goiânia, capital. Trabalho tanto em Goiânia quanto na região metropolitana. Trabalho docente, galerinha, cansa. Cansa horrores. Cansa mentalmente. Hoje em dia é muito complicada a situação que os pais, a maioria, vê os filhos, sabe? Depositam na escola uma boa parcela. Você sabe que é um dia de trabalho coletivo, conselho de classe. Eles lamentam que o que eu vou fazer com meu filho? E eu não tô falando só de famílias que trabalham fora não, gente. Tô falando de donas de casa, sabe? Que é dona de casa em período integral e que é pra ser mãe também. Em vez de montar uma rotina legal pra ficar na memória afetiva do filho ou dos filhos, um dia que vai passar com eles. Não. O que eu vou fazer com meu filho? É muito comum ouvir isso. O que eu vou fazer com meu filho? Não sei, filho. O filho é seu. O filho é seu. A obrigação de cuidar é sua. E é isso. Acho que inverteu muitos os valores. E às vezes quem fala isso não é nem mãe que tem assim 3, 4, 5 filhos. Ainda é comum mães terem esses tantos. Quem fala isso, às vezes a mãe tem um filho, máximo 2. Lamenta porque os professores não vão estar na escola para ficar com os filhos deles. É complicado, galerinha. É complicado. E esses mesmos pais, a maioria deles, que não reconhecem as atitudes dos próprios filhos. Por exemplo, quando nós chamamos, é preciso chamar eles na escola, a primeira coisa que escuta é: não, meu filho não faz isso. Não, meu filho jamais farei isso. Será? Ou você tapou os olhos para a real personalidade do seu filho? E a escola é a que conhece, é a que tá querendo te ajudar, porque ainda dá tempo. Aí você finge que não vê. Isso é muito comum. Filhos passam o dia todinho trancados dentro de um quarto, em jogos eletrônicos, com amizades. Eu tô falando aí de adolescentes, crianças, adolescentes. Amizades que os pais nem sabem quem são. Nem sabem.
Gente, é tão complicado que na minha época, pra mim sair com um amigo, ele tinha que ir na casa da minha mãe, pedir autorização, e minha mãe tinha que saber se o pai desse amigo autorizou, onde era a casa, eu tinha hora pra voltar. Ai de mim se eu não voltasse naquela hora. Ah, era complicado. Mas era um complicado que minha mãe sempre sabia onde eu estava. Sempre sabia. Hoje, filhos que literalmente os pais nunca sabem onde estão, com quem andam. Porta do quarto fica fechada. Se o pai simplesmente entrar sem bater, quase apanha do filho, da filha. O namoro começa com qualquer idade. A família não conhece de fato quem é a pessoa. Se inverter os valores, né? Às vezes eu chego a achar que eu sou preconceituosa, porque eu acho tudo tão estranho. Deveria ser bem flexível já o jeito de eu olhar. Até mesmo porque trabalho, né, com os adolescentes. Mas é isso, galerinha. É isso que nós estamos vendo nos nossos dias. Mas tem aqueles também, vamos generalizar, tem muita mãe, muito pai, que sempre tentaram, que sempre cuidaram. Mas os filhos nunca quiseram. Então, nem sempre, quando não dá certo a criação, eu acredito que a culpa não é dos pais. Eu acredito que aí a culpa, acho que é da personalidade da pessoa, a escolha dela. Até mesmo porque não se escolhe, né, pelo outro. Eu acho que o pai segura enquanto pode, alguns, né, porque outros solta pega, eu falei. Mas alguns segura enquanto pode. Chega uma hora que ele não consegue mais. Chega uma hora que os pais, não sei se cansam, não sei se, sabe, que não tem mais uma luz no fim do túnel. Enfim, não sei. Eu sei que chega uma hora que eles não dão conta mais. Nessas horas eu fico com dó. E eu fico pensando, igual no começo do vídeo, eu falei pra vocês que eu tô na fila pra adotar, né? Estou na fila, mas o meu esposo. Aí eu fico pensando, eu terei filhos que vêm pra este mundo pra me criar. Eu não sei com que idade meus filhos vão chegar pra mim. Meu perfil é até 8 anos e meio, por enquanto. Então, eu não sei até que idade esses meus filhos irão chegar. Eu não sei que tipo de mãe que eu vou ser. Mas eu quero lembrar de todos os erros que eu critiquei nos filhos dos outros. Porque tem um ditado, né? Que a nossa língua é o chicote da bunda. Mas eu peço muito a Deus que me dê muita sabedoria pra me criar meus filhos. Eu fiquei, ó, eu tô com 3 anos, renovei o meu cadastro agora, este mês. Nesses 3 anos, nos últimos 3, 4 meses que eu tenho pensado com mais frequência neles, nos meus filhos.
O porquê eu não sei, mas nos últimos 3 meses eu já sonhei com ele, só não vi o roxinho. Mas eu tento não ficar ansiosa. E vamos ver o que dá, né? Bom, terminei de lavar minhas vasilhas. Pelo menos um pouco, ainda tem algumas para desocupar. Quando eu tiver mais vasilhas para lavar, nós voltamos a conversar entre um plano de aula e outro. Uma hora eu vou mostrar pra vocês também como é, onde é que eu fico, fazendo meus planos de aula. Como que é, pra quem não é da educação, como é que funciona. Enfim. Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.